Voltamos, Muito Brasil! exatamente, Agora Mandal, aquele que isso? assunto que eu sei que você que está em casa vai ficar muito prestando atenção quem tem dor de cabeça, hein? Enxaqueca. Meu Deus, eu sou a rainha da enxaqueca, viu? Posso ser coroada. Doutor Márcio Natan vai explicar pra gente tudo sobre enxaquecas. Bem-vindo. Obrigado, Nani. Eu Prazer estou estar aqui aqui a com rainha da vocês. enxaqueca, doutor. Primeiro, eu queria que você explicasse, numa linguagem bem simples, qual a diferença da dor de cabeça. Eu sei que são várias dores, mas assim, da dor de cabeça, que a gente fala normal, para enxaqueca, quando a gente consegue perceber que é enxaqueca. Ótimo, Uma eu acho aula, que professor. é um prazer participar aqui. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante da gente esclarecer. Dor de cabeça, Nani, é um sintoma. Assim como se a gente pensa numa pneumonia, a pneumonia tem vários sintomas, pode ter tosse, falta de ar. Aqui, no caso da enxaqueca, a enxaqueca é uma doença que tem vários sintomas, entre eles a dor de cabeça. A grande característica da enxaqueca é que ela é uma doença que vai recorrer, então a pessoa vai ter vários episódios de dores de cabeça associado a outros sintomas típicos. Pode ter desconforto com a luz, desconforto com barulho, náusea, entre outros sintomas que são muito comuns na enxaqueca. Meu Deus, e me fala as novidades, porque eu vou te explicar só um pouquinho sobre mim para entender. Eu tive 2 AVCs, uma trombose cerebral hemorrágica há 12 anos atrás. Então, quando às vezes vem crise de enxaqueca, é crise assim, você tem que me aguarda, que é o pronto-socorro mais próximo. Chegou ao ponto que nem traumal na veia consegui segurar. Passei nesses últimos 2 anos 2 crises que nem os médicos estavam conseguindo me tirar da crise. Por que isso acontece? Veja, o que você teve, na verdade, são 2 complicações, são 2 doenças neurológicas que têm como um dos seus sintomas a dor de cabeça. Então, tanto o AVC quanto a trombose venosa cerebral pode ter entre os vários sintomas a dor de cabeça. Nesse caso, a gente não está falando de uma crise de enxaqueca, a gente está falando de uma outra causa para a dor de cabeça e é uma situação que realmente demanda, Nani. Mas me atacou enxaqueca depois, eu não tinha Sim, antes. isso. Aí que está. Às vezes, o que pode acontecer é que a pessoa desenvolve uma cefaleia secundária a, por exemplo, trombose venosa cerebral. E é preciso entender, porque uma das coisas que pode acontecer é aumentar a pressão intracraniana, e isso dá dor de cabeça. A dor de cabeça, às vezes, é até parecida com a da enxaqueca. Então, é por isso que uma pessoa que está com dor de cabeça recorrendo precisa de uma avaliação, para que a gente saiba exatamente se é uma enxaqueca ou se é uma trombose venosa cerebral, porque o tratamento vai ser completamente diferente. E, por exemplo, quando a gente está numa crise de enxaqueca, a gente consegue definir, achar que é enxaqueca? Ela é diferente de uma dor de cabeça, assim, no início? Nani, Nós amadores, assim. sim, eu acho que todas as pessoas podem suspeitar. Né? Assim, eu acho que a confirmação é dada justamente pela avaliação, assim como qualquer doença, né? O diagnóstico, no final das contas, é feito quando a pessoa está sofrendo ali com uma condição, ela procura o médico. Mas o que pode fazer suspeitar? Dor de cabeça intensa, que incapacita, atrapalha você fazer suas atividades e que se repete. Isso já é uma coisa para suspeitar, porque uma causa importante é enxaqueca. Outros elementos que vão ajudar a suspeitar de enxaqueca: náusea associada à dor de cabeça, desconforto com a luz, vontade de ficar num lugar escuro, sem barulho, desconforto com cheiro, dificuldade de raciocínio no momento que está com a dor de cabeça, dores que latejam, que são muito intensas, que duram por horas, às vezes por dias. Passei por tudo isso. Tudo isso Estou dentro de tudo isso aí. E uma coisa, né, que às vezes uma pessoa pode ter uma condição, como é o caso que você citou, da trombose venosa cerebral, mas ela também tem enxaqueca, afinal de contas. Nossa Senhora, hein? Ô, coisa boa, essa herança genética. Exatamente, você foi no ponto. 1/3 das mulheres, em algum momento da vida, vai apresentar enxaqueca. É muita gente. É muita? É. Como se livrar da enxaqueca? Tem prevenção? Tem cuidados? Tem como amenizar? Essa é a chave que você falou, a prevenção. Veja, a enxaqueca ela pode se manifestar de maneira muito diferente. A maioria das pessoas... Se eu pegar, por exemplo, aqui às vezes a gente tem artesanato. Coitado, os artesãos chegam aqui, às vezes eu dou 3 passinhos para trás, assim, se tiver verniz, cheiro de cola, essa coisa, cheiro muito forte, é na hora. Parece que a gente está brincando, assim, quem tem. Mas assim, se eu pegar o cheiro de cola, sabe, de verniz, na hora me ataca. E se a pessoa trabalha com verniz, por exemplo, como ela vai fazer para evitar? O jeito é prevenir que a enxaqueca aconteça. E é por isso que o tratamento é importante. Mas é todo mundo que precisa, por exemplo, de tratamento medicamentoso? Não. Isso vai depender do grau de incapacidade que ela tem, da frequência que as crises acontecem. Então, a maioria das pessoas, o tratamento ele consiste em tratar bem cada crise e fazer medidas de estilo de vida. Vocês estavam falando agora sobre meditação mindfulness. Existem dados que mostram que, inclusive, a meditação mindfulness
pode ajudar na melhora da enxaqueca, mas outras coisas como atividade física regular, uma boa hidratação, uma alimentação saudável. É água. O segredo é muita água. Também. É muito importante uma boa hidratação. Ajuda muito, né, Anny? É, porque sempre falo, toma bastante água. Não está em crise, verdade. beba água. Tem alimentos que podem prejudicar, aumentar? Isso é muito mais mito do que verdade, né? Porque muita gente fala, o café. Tem gente que fala, tem médico que já falou para mim, Nani, cafeína é bom, porque senão a Neosaldina não teria cafeína, né? Alguns componentes. A cafeína é muito curiosa, Nani, porque sabe que a cafeína ela tem uma propriedade analgésica. Mas aí a gente já entra num outro assunto que também é interessante, que é o analgésico, ele deve ser tomado na crise de enxaqueca, sob orientação médica, obviamente, mas o excesso de analgésico pode contribuir para a piora da enxaqueca. E a cafeína é a mesma coisa. Tá a cafeína pode ajudar. Agora, o excesso de cafeína acaba atrapalhando. Meu Deus, o que é um alimento que ajuda, então, a amenizar que vocês consideram assim, eu acho que isso ajuda, e os que atrapalham? Então, cafeína, então, atrapalha. O uso excessivo. Excessivo. Alimentos que causam, existe muito mito, por exemplo, chocolate. Hoje a gente tem muitos indícios de que chocolate, na verdade, é mais um sintoma da enxaqueca que acontece antes da dor de cabeça começar, a pessoa ter vontade de comer doce. Agora, você quer ver um alimento que pode desencadear assim? É o álcool. O álcool, que não é exatamente um alimento, mas pode estar perto ali na refeição. Ele pode prejudicar, aumentar a dor de cabeça. Ele pode ser um desencadeante. Tanto de dor de cabeça de ressaca, quanto de uma crise de enxaqueca. Algumas pessoas referem mais com vinho, outras com qualquer bebida, mas não significa que essa pessoa está proibida de ingerir. É uma reação do corpo, né? É uma resposta, né, do corpo, exatamente. Corpo que já está tendo com aquela bebida, né? Doutor, e o que pode amenizar quando a gente está tendo uma crise? Começa, por exemplo, muitas vezes eu já tive crise aqui, ao vivo. Que vai piorando, vai piorando. Nossa Senhora, você sabe assim, teve uma vez que eu estava sentada, tinha um sofá aqui, eu já estava quase deitada no sofá. Aí era um colega que eu estava entrevistando, eu falei para ele, eu estou muito ruim. Falei no break, eu falei assim, eu estou muito ruim. Vai segurando, e as pessoas estavam pensando que eu estava mal-humorada, assim, pessoas de casa, nossa, como a Nani está mal-humorada. Mas a crise estava tão forte, tanto que quando terminou o programa, eu falei para ele, tenta conduzir para mim no break, né? Eu falei assim, tenta conduzir que tá ficando muito forte, está aumentando muito a dor. Quando eu saí daqui, eu fui para o pronto-socorro, fiquei internada. Olha isso. A crise de enxaqueca não escolhe a hora de chegar, né? Ao vivo. Tem pessoas que chega mulher ou o homem no caminho do casamento, imagine só a situação. Então, é importante realmente aprender a lidar quando a crise está presente. E a forma certa de fazer isso é ter ali uma alternativa de um analgésico que não vai ser usado em excesso, mas existem medicações diversas, desde analgésicos comuns... Vasodilatador, né? Na verdade, ao contrário, existe a maioria das medicações que são analgésicas da enxaqueca, elas têm uma ação vasoconstritora. É a razão pela qual elas não podem ser usadas em pessoas que têm histórico aí de infarto. No meu caso, depois eu vou falar que eu tomo, que é um santo, nossa, parece que tira assim. Gi, maravilhosa, participa aqui. Você tem dor de cabeça, Nena? Pronta! Eu vou voltar um pouquinho no assunto de vocês, eu estava aqui ligadinha, assunto super importante. Não tenho muita dor de cabeça, mas eu conheço pessoas que tomam muito café, doutor. E aí, quando para, né, porque às vezes precisa descansar, fica sempre agitado por causa da cafeína, sentem muita dor de cabeça. Por que isso acontece, doutor Márcio? Exatamente. Nesse caso, quando você tem uma exposição prolongada a excesso de café, você desenvolve realmente uma abstinência ao café. Inclusive, essas pessoas, muitas vezes, elas vão falar, olha, eu tomo café e melhora a dor de cabeça. E é o problema do excesso. E com doce acontece a mesma coisa. Agora, com doce, eu já gosto de um docinho, assim, depois do almoço, quando eu tô um pouco estressada, eu como um docinho abaixo, assim. Aí, quando eu entro numa dietinha que tem que tirar todo o doce, minha cabeça dói. Sou a favor do equilíbrio. O doce não está proibido. Também a gente tem que ter cuidado, porque o excesso de doce pode fazer mal mesmo, de uma maneira geral, à saúde. Mas no caso do doce, a gente tem muito mais uma relação de sintoma, e pouca gente sabe, mas a enxaqueca, antes de dar dor de cabeça, ela dá vários sintomas, dificuldade de concentração, irritabilidade, e um deles pode ser esse, vontade de comer doce. E a população brasileira, um dos doces favoritos é justamente o chocolate. Então, muita gente vai procurar o chocolate. Esse aí, desse mal aí, nunca percebi a minha enxaqueca por chocolate, porque eu não gosto de chocolate, seria complicado. Mas e perto da TPM, nós mulheres? Realmente, você tem razão. Esse é o período em que as crises nas mulheres são as piores. Piores? Por que Coloca pionice, doutor. Vou pegar seu telefone na hora que eu sair daqui, porque, nossa senhora, chegou TPM, já estou mal-humorada. Com crise de enxaqueca, nega, ninguém me aguenta, só você. É verdade. E a razão por que isso acontece, né, é porque o ciclo hormonal que vai culminar ali no período da menstruação,
com a menstruação mesmo, ele envolve uma queda dos níveis no sangue de estrogênio. Essa queda a gente sabe que é um gatilho e que atua em algumas regiões do cérebro e deixa um cérebro ainda mais sensível a ter crise de enxaqueca. Então, o problema em si não é o hormônio. O problema da enxaqueca acontece no cérebro, mas nessa fase ele ainda fica mais sensível por conta dessa queda dos níveis de estrogênio. Doutor, mas a gente também quando está estressada, mal-humorada, brigando, isso tem que ter... Sabe por quê? Porque eu tenho que falar, eu estava na Bahia agora, eu estava na minha casa da Bahia, que não tinha nada, só o mar na minha frente, eu não tive uma crise de enxaqueca, doutor. Uma crise. Eu cheguei aqui na televisão na segunda-feira, na terça-feira, cheguei. Me maquiei, apresentei o programa, não sei se vem energia, não sei nem mais, eu já nem sei mais o que é minha enxaqueca. Eu sei que na terça-feira eu estava à base de remédio para sair de uma crise de enxaqueca. Eu fiquei 30 dias assim, ó, não sabia mais o que era enxaqueca, eu tinha esquecido. Eu adoraria receitar uma viagem para Bahia para todo mundo, né? Mas infelizmente a gente não tem como fazer isso. Mas você tem razão também com relação à questão do estresse. Eu acho que mais até do que o estresse, quando aumentam os níveis de ansiedade. A gente sabe que a ansiedade é um fator que ajuda a cronificar a enxaqueca. O que é isso, cronificar? É que ela fique cada vez mais frequente, as pessoas tenham cada dia mais crises de enxaqueca. E muitas vezes acontece isso, períodos de picos de estresse, a pessoa nota, piora, mas eu vou te dar uma notícia também, né, Anne? Eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam, olha, eu estou aqui para tratar porque eu não sei mais o que fazer. Eu saí de férias para melhorar a enxaqueca e ela piorou. Não. Isso acontece também. Que horror. Sério? Uhum. Não, eu quero me tratar. Porque vai ficando pior, né? Sim, sem o tratamento... Tem crise que vai piorando. Pode ficar mais frequente. Meu neuro me deu uns remédios, mas para mim não fez efeito. Isso é uma coisa que pode acontecer. Falou, não, experimenta, ver se dá certo. E assim, hoje a gente não sabe, no futuro a medicina de precisão caminha para isso, para a gente conseguir prever qual é o medicamento que a Nani vai ter uma boa resposta. Hoje a gente não sabe. Existem várias opções. Então, no final das contas, a gente escolhe um mais adequado ao perfil, mas não necessariamente aquele primeira tentativa vai funcionar. E é por isso que a gente precisa já fazer o acompanhamento e ajustes necessários. Mas, Nani, hoje temos cada vez mais opções. Há 3 anos chegaram medicações que foram especificamente desenvolvidas Tem uma abençoada para aí o tratamento da enxaqueca. Tem uma aí que começa com SU, que, nossa senhora, e termina com X. Estou apaixonada, não vivo sem esse remédio. Mas cuidado que esse que você está comentando, ele é analgésico. E assim, ele é muito bom quando ele é usado adequadamente. Mas o uso em excesso pode desencadear piora. Aí a pessoa tem cada vez mais crises. Quando toma um remédio, já não funciona tão bem. Então, é importante ter esse acompanhamento para orientar. Eu preciso de você na minha vida, doutor. Vai ser um prazer te ajudar. Porque, nossa senhora, só quem tem crise de enxaqueca há muito tempo constante é que sabe, né, da necessidade de um acompanhamento. Porque tem vezes que fica, sei lá, 2 semanas com crise. Sim, ela gera uma incapacidade velada, né? Uma pessoa que olha quem está com enxaqueca não é capaz de perceber o sofrimento que aquela pessoa está. É insuportável. O meu dói a sobrancelha. Você já viu isso? Sim, sim. Meu dói a sobrancelha, não sei. É da enxaqueca, será? Eu já nem sei mais. As minhas dores eu não estou nem sabendo. Tá tendo lugares nela. Aí eu aperto a sobrancelha e falei, gente, quem vai ter dor na sobrancelha? Eu. Nani, a enxaqueca ela pode doer em qualquer lugar da cabeça, na verdade, sabe? Existe uma outra coisa também, que já é um sinal que a enxaqueca já está mais avançada, que a gente chama de alodínia. O que é isso? É quando o mínimo toque na região da cabeça já promove dor. Não. Esse é um ponto já mais avançado, que aí demanda realmente uma procura por ajuda logo. Não, doutor, esse aí eu estou longe. Felizmente. Felizmente, esse aí passou longe. E o que você aconselha hoje? Pessoas que, por exemplo, estão só com dor de cabeça, para evitar... Quem tem dor de cabeça pode desencadear por enxaqueca ou não? Quem tem dor de cabeça, toda dor de cabeça tem uma causa. Não existe dor de cabeça normal. Basta a gente entender o que é que está acontecendo. Se, por exemplo, uma pessoa ingere álcool e no dia seguinte tem dor de cabeça, está ali a causa. Tem uma gripe e tem dor de cabeça, está ali a causa. Mas na maioria das vezes que a pessoa não está encontrando a causa, provavelmente é uma enxaqueca ou uma cefaleia de hipertensão. Então, se a pessoa tem mais de um dia de dor de cabeça por semana, essa pessoa deve procurar ajuda médica, porque já entrou numa fase que sem um tratamento ela tem uma tendência a piorar. E, Nani, infelizmente, eu recebo pacientes que têm dores de cabeça todos os dias, porque demoram muito a começar um tratamento
e acabam usando excesso de analgésico e várias outras coisas vão complicando. Então, repetiu a dor de cabeça, está começando a atrapalhar a vida, não deixe de procurar ajuda médica. E dá para controlar, doutor? Por exemplo, Sem a gente dúvida. está começando e... Por exemplo, eu descobri que lá na Bahia eu não tive nem um dia. Excelente. Aí eu percebi, gente, será então que é pelo estresse? Será que é tensão? Colabora também com a enxaqueca? Né? Às vezes você está muito preocupada, muito tensa. Isso pode É um dos constrangir, fatores. deixar a cabeça... A preocupação interna pode passar para dor de cabeça, então, enxaqueca? Não Pode sozinhas. dar nomes, então? Porque o que acontece, Nani? Se você olhar, muitas pessoas sofrem com muitas preocupações e nunca têm dor de cabeça. O que está acontecendo? Qual o diferencial? Eu, por exemplo, eu ainda aceito porque eu tive esses problemas, né? O diferencial é que a enxaqueca, ela é uma condição que tem sua base genética. Então, algumas pessoas têm uma herança genética e, enfim, vai se manifestar com enxaqueca em momentos, por exemplo, de maior estresse. Pessoas que não têm essa herança genética podem ter o estresse ainda maior e não vão desenvolver crise de enxaqueca. Essa é a grande diferença. E quando a gente está diante de alguém que tem essa herança genética e desenvolve as crises de enxaqueca, aí a resposta para o que você me perguntou, existe forma de controlar? A resposta é sim, existe sim. A gente precisa de algumas medidas de estilo de vida que promovem saúde, ajudam a melhorar, tratar bem as crises, porque afinal de contas a gente não prevê quando elas vão acontecer, e finalmente... Muitas pessoas que têm dores de cabeça frequentes por causa da enxaqueca vão precisar, por um tempo, realizar um tratamento preventivo e vai envolver medicação. Existem vários tipos. A gente tem medicações orais, ou seja, remédios comprimidos mesmo. Existe o uso da toxina botulínica para quem tem enxaqueca crônica. Existem os anticorpos monoclonais. E me fala da toxina. A toxina, desde 2010, tem ajudado muito? Ela já é uma comprovada... forma de tratamento para enxaqueca crônica, para quem tem mais de 15 dias de dor por mês. E nesse perfil de pacientes, ela pode ajudar muito. Tem que ter 15 dias por mês. Para usar a toxina botulínica, essa é a indicação. Abaixo disso, a gente tem outras opções. Tá. E a mais recente é o que a gente chama de anticorpo monoclonal anti-CGRP. É um nome todo complicado, né? Mas é o primeiro remédio que foi desenvolvido para o tratamento da enxaqueca. É uma injeção aplicada uma vez a cada 4 semanas, e tem uma vantagem de ter poucos efeitos colaterais na imensa maioria das pessoas. E isso é muito útil, porque, óbvio que quem está buscando um tratamento para enxaqueca não quer ali começar um tratamento e, de repente, ter vários efeitos colaterais. Mas o fato é que todos os tratamentos a gente vai acabar utilizando em um caso ou outro. Mas uma injeção por mês? Uma injeção por mês. Olha isso, Gi, que maravilha. Uma injeção por mês para quem sofre de enxaqueca e controla? Ele vai dar uma amenizada? É um tratamento mais moderno que tem? É o mais recente e pessoas que respondem têm uma melhora de qualidade de vida muito grande. É claro, na medicina ninguém vai responder 100%. Sim, cada pessoa é única, né? Diferente. Mas a taxa de pessoas que respondem é bastante alta e quando a pessoa responde, ela realmente atinge ali uma melhora de qualidade de vida muito grande, diminuindo a frequência das dores de cabeça, a intensidade, melhora quando toma um analgésico, a resposta é bem melhor. E recupera a qualidade de vida quando tem essa resposta. Por quanto tempo, doutor, a gente fazendo o tratamento que já começa a ter esse controle, assim, saber? Os remédios, as medicações já estou dentro de um período, é 20 dias, é um mês? Depende muito de onde a gente está saindo, né? Sim. Uma pessoa que está começando o tratamento com 4, 5 dias de dor por mês, provavelmente ela vai ver resultado mais rápido que uma pessoa que tem 15, 20 dias de dor por mês. Aí a gente já está falando de esperar para começar a ver resultado 1, 2, 3 meses, e aí o tratamento naturalmente também é mais prolongado. Isso é o tratamento medicamentoso, porque as medidas de estilo de vida, elas na verdade são um tratamento para o resto da vida. Atividade física, alimentação saudável, muita hidratação, água, viu? Água. Água, viu? O pessoal fala hidratação, ninguém já fica empolgado, já sabe que a bebida alcoólica já desencadeia a enxaqueca, né? A dor de cabeça, né? E tem um outro fator, né, que é muito importante, que é o sono. O sono, um sono regular, uma boa higiene do sono também ajudam muito na melhora da enxaqueca. Doutor, preciso de você na minha vida. Já quero redes sociais, como que eu te encontro? É @dr de doutor Márcio Natan com 2 T's. E lá tem muito conteúdo que eu trago informação a respeito de enxaqueca e outras formas de dores de cabeça. Obrigada, viu? Obrigado você, prazer participar com vocês. Volta mais vezes? Fica meu médico da enxaqueca? Com o maior prazer. Né? Tanta gente sofre dor de cabeça e enxaqueca nessa vida, meu Deus. Obrigada, viu? Obrigado. Gi, nega, vamos embora? Vambora, meu amor. Tchau, minha gente. Obrigada aí pela presença de vocês. Obrigada ao doutor, as pautas maravilhosas.
Tchau, Boa gente. terça-feira pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. 3 vezes pra vocês, vocês desejam pra gente. Tchau.